Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você, nosso amigo e amiga telespectadores, aqui na tela do canal AgroPlus. Muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio. No programa de hoje, a gente vai trazer um tema que nós trouxemos ontem por aqui e que vale um pouco mais de prosa sobre este assunto. Nós discutimos a viabilidade, os altos custos dos fertilizantes que está pressionando a produção agrícola e contribuindo para uma inflação nos alimentos. Só que como que a gente vai entender um pouco melhor disso? E é através de uma entrevista, de uma conversa, um debate junto a um especialista nesse assunto, alguém que já trabalha há mais de 20 anos com fertilizantes e vai poder nos explicar um pouco melhor o que o fertilizante representa em números na safra para o produtor rural. E a gente vai tentar chegar a uma conclusão. A próxima safra, 25-26, está inviabilizada? Tá ou não tá? Esse vai ser o grande X da questão do programa de hoje. Então eu já faço o convite para os meus de casa. Seu Bianco, que é especialista em negócios, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite, doutor Daiane. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente o produtor está com grandes problemas, que esse dólar, essa subida e descida do dólar deixa os produtos que ele precisa para a safra, deixa eles muito caros e talvez até inviabilizando o seu projeto. Mas vamos ter um pouquinho mais de informação agora, muito mais informação, com quem entende mais do negócio. Daqui a pouco a gente faz o convite para ele. Primeiro, Daiane, aproximadamente 40%, né? A gente estava até conversando com ele nos bastidores, aproximadamente 40% dos investimentos do produtor rural está ligado ao custo de fertilizantes. E aí junta com aquela volatilidade do dólar que a gente falou, as guerras comerciais, sobe e desce de preço que a gente falou ontem, tem produtor que já até considerando pular fora desse negócio. Seja bem-vinda. Boa noite, Jossan. Boa noite, telespectadores. Jossan, realmente que desafio esse ano, né? A gente está tendo inúmeros fatores aí que têm contribuído, né? Alta do dólar, inflação também alta, e as coisas não estão muito fáceis para se financiar, né? Porque os juros também estão altos. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre fertilizantes que, afinal de contas, eles fazem parte de grande porcentagem ali dos custos da produção. Tá certo, então nosso convidado de hoje, ele é engenheiro agrônomo, empresário no ramo de fertilizantes, já trabalha nessa área há mais de 20 anos e também é produtor rural, também passa aí por esses desafios. A gente conversa então com Richard Bidoia Carlotti. Richard, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá desafiadora essa safra, então, para o produtor rural? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Jossan. Boa noite, Bianco. Boa noite, Daiane. Obrigado aí pelo convite. E vamos tentar esclarecer alguma coisa aí do nosso dia a dia, do nosso trabalho que a gente faz há algum tempo. Apesar que é um ano bem diferente, sabe? É um ano não tá legal para o produtor rural, não. Seu Bianco sempre fala por aqui, o produtor rural é herói, né? Tem que ser tratado como herói. Mas enfim, agora que a nossa bancada digital aqui está formada, eu vou fazer o convite para o nosso amigo telespectador. Vamos debater o agronegócio? Senhoras e senhores, o programa de hoje então vai falar sobre essa dificuldade que o produtor rural está passando nessa atual safra, mas já pensando na próxima safra. O produtor rural, ele já sofre antecipadamente. Às vezes, por um prazo curto, a gente está falando de um tempo curto, e às vezes com
prazos até maiores, pensando lá na frente, daqui 5, 10 anos, enfim. Quando se trata já da próxima safra, Richard, eu vou começar perguntando para você, que é empresário aí no ramo de fertilizantes, além de ser engenheiro agrônomo, né, tem muita experiência na área. É mais ou menos o fertilizante, enfim, é muita coisa que o produtor precisa colocar na sua terra para que, e principalmente a semente, né, para que ele consiga ter a sua safra. Enfim, a sua safra lá, a sua colheita. Bom, o fertilizante, a gente estava conversando antes de começar o programa, você falou um número que eu anotei aqui, ele representa aproximadamente 40% dos custos do produtor rural, e aí ontem mesmo nós comentamos por aqui, a Daiane se revoltou bastante com preços, né, Daiane, e essa volatilidade do dólar, porque a gente precisa comprar de fora, então a gente, com esses dólares sobe e desce, o dólar 6,10, enfim, fica complicado o negócio. Mas para você que está aí nesse ramo de fertilizantes, a gente já até ouviu e trouxe dados aqui que tem pessoas que foram ouvidas numa pesquisa recente. Aproximadamente 54% dos brasileiros de baixa renda acreditam que a alta dos alimentos é culpa do produtor rural. A minha pergunta para você é, de fato, é culpa do produtor rural? A gente tem falado sobre esses preços, dólar e etc. Isso tudo se trata de repasse de preços, porque se não for repassado, todos sairão no prejuízo. Eu falo o seguinte, que o produtor rural é um herói, sabe? Ele tem uma fábrica a céu aberto. Ele sofre muitos intempéries de clima, de câmbio, de custos, de oscilações. Então, se a natureza vai bem, mas o comércio, o mercado não está bem, não é fácil para ele não, sabe? É difícil. Então, eu acredito que o produtor rural não é o vilão da coisa, não. Ainda bem que nós temos o produtor rural, sabe? Eu sempre falo que é melhor você ter um amigo produtor rural, que ele está produzindo, ele está gerando emprego, ele tá distribuindo renda, e o ganho não fica com o produtor rural. Os custos são muito altos, é muito difícil você conduzir uma lavoura do começo, meio ao fim, sabe? Então tem muitas coisas que a gente, olhando a grosso modo, o produtor rural, ele teoricamente, ele gira muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que o produtor rural ele fica com um lucro muito pequeno. Até então que nós temos, a gente tem produtores que eles não conseguem se organizarem financeiramente e acabam pedindo RJ. Olha o tanto que nós estamos tendo aí de RJ nesses últimos dias. Então, às vezes não é má fé, é um descontrole. O custo é muito alto, sabe? Hoje, para você conduzir e manter uma lavoura. Então, o produtor rural ele é um herói. Opa, desculpa te interromper, Richard. Eu achei que tinha terminado a fala. Você tem mais coisa para falar? Pode falar, ué. Então, assim, que nem eu, José, que nem você comentou, sabe? Eu fico muito ligado ao fertilizantes. O fertilizantes, ele sempre custou, historicamente, ele sempre custou 35% a 40% do custo. Ele representa 40% do custo total da lavoura. Sempre foi. Então, é um custo que, qualquer momento que ele se perde com ele, ou toma uma posição errada, ou cruza a moeda, vende um produto em dólar e compra em reais, ou vice-versa, ele fica totalmente exposto, porque ele é um produto muito caro para a lavoura, sabe? Vou para a Daiane agora, Daiane, que hoje a gente conversou, hoje pela manhã, né, nós conversamos aí numa chamada, e a gente falou sobre os grãos serem uma moeda de troca, né, Daiane, que muitas vezes o produtor rural, na maioria das vezes o produtor rural ele faz uma dívida com uma safra que ele ainda nem colheu. Então, com os números que a gente está vendo hoje, o produtor fica espantado, né, Daiane? Sim, José. Hoje, inclusive, a moeda de troca soja ainda está muito baixa em relação aos fertilizantes, né? E quem poderia falar muito melhor do que eu seria o Richard, falar um pouco dessa comparação atualmente, porque a gente tem as negociações ou a compra é à vista
ou ela é com base de troca, né? Vamos falar nesses termos, né? Que são as CPRs, que são pagas posteriormente, né? Cédula de produto rural. E hoje a gente vê que essa troca está ficando inviável, porque os fertilizantes subiram muito e a nossa soja futura está baixa. E a gente tem um problema também que é o aumento dos fertilizantes. E a gente também escutou ontem no programa, você falou que eu fiquei revoltada, mas eu não fiquei revoltada só pelo fato do aumento dos fertilizantes. A minha revolta maior foi quando ele falou que a grande parte da população acredita que o preço dos alimentos se refletem por culpa dos produtores. Daí sim eu fiquei bravo, porque bom se fosse nosso lucro, né, de todo esse aumento de custo, de aumento de preços nas prateleiras, mas nós mesmos estamos ficando com uma fatia quase zero, né? Estamos quase ficando sem fatia de bolo aí, desse bolo todo. E a gente tem ouvido falar, inclusive, que alguns produtores estão pensando em reduzir a quantidade de fertilizantes e outros até fazendo trocas por outro tipo. E você que já é bem experiente nesse ramo, queria que você desse aí uma ideia, uma solução, uma alternativa para os produtores hoje, com esse aumento que, pela nossa conversa de antes, ele aumenta muito mais do que 10%, é isso mesmo? Olha, Daiane, fertilizantes, qual que é a tendência do mercado? Eu acho que ele já se consolidou o preço atual hoje, tá? Só para a gente ter uma ideia, o fósforo, que seria um dos nutrientes muito importantes para a cultura da soja, ele veio sofrendo umas altas nos últimos dias aí muito grande. E a demanda muito forte. Por quê? A China, com essa questão do carro elétrico, eles usam um produto, um químico, que chama ácido fosfórico, para fazer essas baterias desses carros elétricos. Esse ácido fosfórico ele é usado diretamente para a produção de fósforos de alta. O que seria o fósforo de alta? Seria o MAP, o super triplo, um NPS, tipo um 840. Quem é produtor e vai saber, sabe? Então, assim, esse ácido fosfórico ele custava o ano passado, o ano retrasado, $700. Ele chegou a $1.500. Por quê? É mais viável para a China fornecer para a indústria automobilística do que para a indústria de fertilizantes. Então, essa alta de produto, ela torna-se consolidada pela demanda muito forte do ácido fosfórico na China. O fósforo não tende a baixas no segundo semestre para o mercado brasileiro. A questão é a demanda muito forte. Para você ter uma ideia, no ano de 2000, na safra 22, 23, mais ou menos, o consumo de fertilizantes total em milhões de toneladas, ele girou em torno de 25 milhões. Na safra 23, 24, ele foi para 35 milhões de toneladas. Na safra 24, 25, ele está 41 milhões de toneladas. Então, assim, nós temos isso falando em consumo do Brasil, tá? Nós temos um consumo muito forte pelo aumento de produção diária, pelo aumento de produtividade, áreas saindo de pecuária, indo para agricultura, então tudo isso aí gerou muita demanda. E agora, nós tivemos a questão do embargo dos países Rússia, que eles estavam embargados, que eles não conseguiam mandar produtos para exportar, sabe? Exportação, principalmente no Brasil. Então nós tivemos o impacto da guerra, os fertilizantes subiram muito naquele ano que saiu a guerra. Depois disso, o que aconteceu? Nós tivemos agora recente
a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Então, tudo isso aí vai impactando no mercado. A China, com essa questão do carro elétrico, ela está segurando o produto no país deles, não estão exportando. Hoje, para você ter uma ideia, o MAP está caríssimo, para quem é produtor sabe, e o duro que não tem. Não tem. Então, assim, se tivesse caro e tivesse esse produto, vamos pagar caro, mas nós vamos ter o produto. Hoje não tem nem caro. Então, eu acredito que essa questão dos preços, eles se consolidaram para esse ano, para essa safra. O mercado de grãos não é muito o meu mercado, eu não conheço bem ele a fundo, mas acredito eu que ele não tenha muito a subir. Chicago, eu acredito que não vai subir muito. Então esse é um ano diferente, é um ano difícil, não é impossível, o produtor sempre teve os anos de altas e baixas dos produtos, superou, cresceram, produziram, são muito bons no que fazem. Mas é um ano da pessoa tomar cuidado na questão de tomar uma posição, comprar no momento. Eu acredito que o momento está sendo agora, a tendência é altista, a curva é de ascensão, ela vai subir um pouquinho mais. Toda semana o fósforo vem subindo 5, 7 dólares. No mercado, isso não é comum. Você trabalha ele às vezes 30, 60 dias com preço fixo. Então, e aí nós temos outro produto que é essencial, o cloreto de potássio. Também. Com a guerra comercial, a questão dos embargos dos países Rússia, Bielorrússia, eles tiveram dificuldade de pôr esse produto para o mundo. Nem todas as empresas conseguiram acessar esse produto por causa do protecionismo, sabe? Então ele tornou-se barato ano passado porque tinha muito estoque no Brasil e esse ano ele já subiu muito. Então nós temos alta hoje do fósforo e o potássio também está subindo bastante. O potássio a gente escuta, porque assim, a gente tenta pegar o melhor negócio para o produtor, achar uma oportunidade de negócio ou o momento ideal para ele comprar, e o potássio ele pegou gosto. O fósforo subiu, o produtor comprou, vem comprando, e o potássio também está subindo 2, 5 dólares por semana, sabe? Então, para a cultura da soja fosfatado, hoje, se o fertilizante tornava-se um comprometedor de 40%, hoje ele acaba sendo quase um problema para os nossos produtores. Seu Bianco. Richard, para nós produtores, então, essa informação que você traz é mais um motivo para não comprar carro elétrico, porque está subindo, sobe nosso adubo, além de prestigiar o álcool nosso aqui, vamos comprar só carro álcool, então, né? Deixa eu te pedir, em toda essa tua experiência, tua vivência desses anos todos trabalhando aí principalmente com adubos, que parâmetro que tu faz? Quais eram os custos antigos? Era pior? Era melhor? O que você poderia nos contar de toda essa tua experiência de vida? Bianco, vamos dizer assim, uma fórmula 0,1818, que seria uma fórmula que ele tem o fósforo e o potássio por produtor, que ele é responsável pelo plantio da soja. Nos anos de 2003, 2004, 2005, pagava-se uma tonelada desses fertilizantes em torno de 30 sacas de soja. O produtor usava 500 quilos, que daria os 90 pontos de fósforo, 90 pontos de potássio, com um custo do fertilizante de 15 sacos por hectare. Nós tínhamos um custo de semente nessa época em torno de 2,5 sacos de grãos. Então, um saco de semente, ele custava em torno de 2,5 sacos a 3 sacos de grãos. O químico em torno de 7 a 8 sacos de grãos. Então, formava-se o pacote
o produtor. Então ele tinha o custo do fertilizante, a semente e o químico, dentro do que ele produzia. As produtividades eram menores, porém acredito eu que o lucro ou a sobra era maior do que é hoje. Quando chegou no ano de 2015, mais ou menos ali, próximo de entre 2015 e 2016 ali, o fertilizantes ele teve uma queda. 2014 ele começou a ter uma relação de troca. Ele saiu da casa de 30 sacas de soja por hectare e ele começou a exercer um preço em torno de 25, 26, 24 sacas de soja grão por tonelada desses fertilizantes, que é o 0,1818. Teoricamente, o produtor passou a pagar menos na relação de troca no fertilizantes. Por outro lado, nós tivemos um incremento no custo da semente e no número de aplicações de produtos químicos. Então, essa chance que o produtor poderia ter de sobrar essa quantidade, dessa diferença, ele passou a gastar mais com químico e semente. Porém, o químico ele baixou em dólar. O químico ele teve baixa em dólar. Mas o número de aplicação, a quantidade de aplicação no fungicida, inseticida, novas doenças, ele tomou esse ganho e até aumentou o custo para o produtor. Entendeu? Então, assim, ó, ele... E outra coisa, o produtor ele não usa mais, ele passou-se com essa baixa do fertilizantes na relação de troca e usando semente com tecnologia, número de aplicações, ele saiu de 90 pontos de fósforo, 90 de potássio, ele mudou o patamar, ele começou a usar 120 pontos de fósforo, em torno de 120, 110, entre... por aí, sabe, de fósforo e potássio. Então, ele passou a investir mais no fertilizantes, na quantidade. Passou a usar mais ponto de fósforo e potássio, sabe? Há uns 3, 4 anos, uns 3 anos atrás, a relação de troca era excelente para o produtor. Nós tínhamos preço de commodities muito bom, soja, milho, e tínhamos uma relação de troca excelente. Teve muito produtor que a poupança do produtor é o solo, sabe? E eu sempre comento que o fertilizantes, ele é um investimento. Se você tem possibilidade e as contas fecham, invista na sua poupança, guarde no teu solo. E teve muitos produtores que eles investiram e guardaram isso no solo, sabe? Esse ano agora, é um ano que não vai ser bom a conta. Tem produtores dizendo em diminuir, tem produtores dizendo que não vai usar, porém, pelo uso de tecnologia na semente, pelas altas produtividades, o fertilizantes ele não entra como um custo. Pensando no custo, ele não entra como custo na lavoura, ele entra como um investimento. Quanto mais fertilizantes você pôr, mais você consegue extrair o potencial produtivo daquela semente que você está pondo no solo. Não adianta você ter uma excelente semente, uma excelente aplicação de fungicida, inseticida, herbicida, se você não tiver a quantidade de nutrientes que aquela planta exige para atingir altas produtividades. Então, acredito eu, isso é coisa particular minha, sabe? Tem produtores baseado em análise de solo e recomendação dos engenheiros agrônomos, que ele pode diminuir sim. Tem produtores que ele não tem condições de diminuir a quantidade de nutrientes fornecido para a planta. Ele vai ter um reflexo diretamente na produtividade do grãos.
Está diretamente ligado, Richard, à minha próxima pergunta, né? Que no caso do MAP, os dados aí que inclusive a gente trouxe ontem no site da ProSoja tem isso, 10% dos produtores indicam que irão diminuir as doses aplicadas e 47,3% afirmam que não vão utilizar o insumo na próxima safra. Eu gostaria de saber para vocês, tem como mensurar uma perda disso, enfim, o não investimento no solo, o quanto que isso pode perder em produtividade. Mas eu vou deixar a tua resposta para o próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta e eu quero ouvir tua resposta a respeito desse assunto. Até já! Agrodebate dessa quinta-feira, véspera de feriado, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. No debate de hoje, a safra 25-26 está inviabilizada? Ainda existe possibilidade do produtor rural, como disse nossa colega Daiane, pegar uma fatia do bolo, ou o bolo vai para todo mundo e o aniversariante só sopra a vela? E aí? Para conversar sobre esse assunto, eu chamo de volta essa bancada digital de peso que está por aqui. Seu Bianco, que é especialista em negócios, Daiane Kirnev, especialista em agronegócios, e o Richard Bidoia Carlotti, que é engenheiro agrônomo, empresário de fertilizantes, além também de produtor rural. Richard, no bloco anterior eu fiz uma pergunta para você. No caso do MAP, fertilizante, 10% dos produtores indicam que vão diminuir as doses aplicadas, 47% afirmam que não utilizarão o insumo na próxima safra. As perdas da produtividade é uma resposta muito subjetiva, depende do estado atual do solo, do produtor rural, tudo depende muito, mas dá para a gente mensurar um pouco de perda em caso de diminuir ou mesmo não usar esse tipo de fertilizante aí nessa próxima safra? Joaçam, muito boa pergunta. O produtor sempre tem que pensar com o bolso, né? É um ano muito difícil. O MAP torna-se uma matéria-prima, um produto que ele é quase inviável. Então, como eu comentei há uns minutos atrás, nós temos caso a caso, sabe? Nós temos produtores que ele pode utilizar-se da poupança do solo, então ele vai utilizar, principalmente esse nutriente que ele é imóvel no solo. Se você tem ele no teu solo, você tem ele guardado na sua poupança. Então, se o produtor tem um nível de fósforo alto, que ele pode se usar da sua poupança, eu tenho certeza, esse é o ano dele utilizá-lo. O preço está muito alto em relação de troca, mas muito alto mesmo. Faz 20 anos que eu trabalho com fertilizantes, eu nunca vi o preço desse produto, dessa matéria-prima, nos níveis atuais hoje, na relação de troca de soja. Ele nunca teve, faz 20 anos ele nunca teve. Então, e também não tem tendência de baixa. Então, se o produtor tem condições técnicas para se utilizar da sua poupança, esse é o ano. Esse é o ano. Não tem viabilidade. Muito bem. Daiane Kirnev, vou passar para você a palavra, pode perguntar. Richard, muito boa a sua colocação. E a gente fica pensando, né, muitos produtores têm essa poupança, mas os que não têm, né, o que vai acontecer? A produtividade dele provavelmente vai ficar comprometida, né? A gente tem visto, e eu até comentei aqui ontem no programa, que alguns cursos estão sendo oferecidos, inclusive, né, como alternativas para conseguir uma boa produtividade, inclusive sementes que fixam nitrogênio, até fertilizante de precisão, eu ouvi falar. Inclusive esses termos, né? E o que você acha dessas alternativas?
E tem alguma alternativa que seria realmente eficiente para esses produtores que não têm essa reserva e precisam ter uma boa produtividade? Olha, Daiane, para ser bem sincero, sabe? O simples que o produtor sempre fez, sempre funcionou, sabe? Então, acredito eu que também uma área de 8, 10 anos, a pessoa jogando a quantidade de 90, 100 pontos de fósforo, ele não foi exportado todo no grãos, tá? Então, esse é um ano, às vezes, que eu indicaria o seguinte: uma boa consultoria técnica para ele afinar o que ele tem realmente no solo para ele se utilizar. Não conheço nada de alternativa, de você disponibilizar algum produto que esteja no teu solo a curto prazo, sabe? Você utilizar um produto que você usando aquele produto, ele vai disponibilizar um fósforo que esteja no teu solo. Não sei se foi essa pergunta direta que você me fez, sabe? Mas que assim, ó, a maioria dos nossos solos, ele tem-se uma reserva de fósforo, pela quantidade que o produtor vinha se usando, tá? Eu tenho um amigo que ele é gerente de uma fazenda aqui em Lucas do Rio Verde, e não é produtor de algodão, tá? Ele é um produtor de soja e milho, e ele está indo para o 3º ano sem utilizar fósforo. Ele fez um levantamento no solo dele, tinha-se um resíduo muito grande desse nutriente, e eles acharam conveniente utilizar esse produto que estava no solo. Teve queda de produtividade? Não. Esse ano passado agora foi um ano muito bom de produtividade para a grande maioria. Muitos poucos produtores não atingiram o máximo de produção ou produtividade, mas esse foi o ano recorde dessa fazenda, dessa empresa, desse grupo. O que ele teve? Ele teve um monitoramento da quantidade de fósforo que ele tinha no solo dele, e ele utilizou essa reserva que ele tinha. Então, o conselho que eu digo é o seguinte: vamos entender o que nós temos dentro da porteira, dentro de casa, para a gente otimizar e utilizar o produto que nós temos guardado, que é o nosso fertilizante, a nossa poupança. Principalmente o fósforo, sabe? O potássio já é um produto que ele não tem a característica do cloreto de potássio, que é outro nutriente muito utilizado na cultura da soja. Ele já não tem a característica que tem o fósforo, entendeu? Ele tem perdas, principalmente por lixiviação. As nossas áreas de milho, ele exige muito, ele tem uma extração muito grande desse nutriente, entendeu? E então, assim, ó, o fósforo, o super simples, o MAP, o super triplo, que são fontes de fósforo, o que eu deixaria para o nosso produtor: utiliza-se do que você tem guardado na sua poupança. Por outro lado, o produtor que ele não tem condições ou não teve condições de ter essa poupança, afine a sua conta, que o ano vai ser difícil, principalmente para arrendatários, sabe? Muito difícil. Que nem eu comentei atrás, nunca teve uma relação de troca que nós estamos vendo hoje no mercado. Seu Bianco. O produtor deve ter muito cuidado antes de deixar de investir nesses produtos, tanto no fósforo quanto no potássio. Deve ser feita uma análise muito profunda do que é que ele tem na terra, né? Para que não tenha uma baixa produtividade depois. E outra coisa, acho que eu iria te explorar um pouco no teu lado comercial. Você negocia com adubos. Esses adubos você compra onde? Essas importações que você disse, temos grandes dificuldades. Nesse imenso Brasil, nós não temos minas de fósforo, de potássio.
que poderiam resolver e não depender tanto de importação. Depende, uma semana é um tarifaço, outra semana é a guerra, outra que não deixa o produtor em paz. Todos esses custos têm que ser suportados pelo produtor. Nesse imenso Brasil, nós não temos essas minas? Bianco, excelente pergunta, sabe? É uma indignação minha, particular e pessoal, sabe? A gente vem sofrendo dificuldades em termos produto nacionalizado. Recentemente, agora, uns 90 dias ou um pouco mais, uns 120 dias, nós tivemos uma paralisação, um congelamento de uma unidade de ácido fosfórico em Paulínia, de uma grande empresa. Então, toda a história que eu comentei, que o ácido fosfórico estão utilizando para a produção de carros elétricos na China, que é uma matéria-prima para utilização na bateria, nós tivemos um congelamento de uma indústria de ácido fosfórico em Paulínia. E nós tivemos o congelamento de uma indústria de solubilização de fósforo, que é assim, vamos falar assim, a indústria que faz o grão de fósforo em Cubatão. Então, assim, ficamos presos em poucas empresas, grandes players no mercado, e aí o mercado ficou-se na mão deles. Entendeu? Então, nós temos hoje produção de cloreto de potássio próximo na região de Piauí, naquela região lá do Nordeste. É a única fonte que eu conheço de potássio do Brasil, que ela atende a culturas regionais lá. É muito pouca ainda. Ela atende o cacau, ela atende mais aquelas culturas regionais naqueles países. Nós temos hoje a Bolívia produzindo potássio, tentando trazer via o porto aqui do Mato Grosso, né? Mas internamente, no Brasil, somente essa do Nordeste, nós temos vários estudos com fósforo. Aí entra-se na questão política, questão ambiental, que nós temos jazidas de fósforo, dizem que tem outras jazidas de potássio, mas aí é questão política, ambiental e aí já não cabe a nós, né? Aí complicado. Aí os franceses vindo falar que a Amazônia não pode ser explorada. Eu acho que eu respondi a minha pergunta, né? A gente fala sobre isso, a gente fala isso todo dia aqui, Richard. Todo dia a gente criticando o francês aqui, hein? E eu estava fazendo uma pesquisa, né? A gente estava falando aí, você acabou de mencionar as jazidas de fósforo, né? De fosfato de rocha. Estava até aprendendo aqui um pouco, fazendo umas leituras. E o fósforo, portanto, ele é um recurso que é não renovável. E se as reservas se esgotarem, pode haver impacto direto para todo mundo aí, para a agricultura, para a produção de alimentos, e que para mim é a principal fonte aí que seria para receber esse fósforo. Agora, as baterias a gente pode trocar, pode arrumar um jeito aí, né? Vamos continuar do jeito que os carros são, continuar do jeito que o Bianco defende aqui todos os dias, vamos usar etanol de milho, vamos, ao invés de usar outros combustíveis fósseis, a gente usa, por exemplo, biocombustível, que pode ser alternativas. Mas, enfim, preocupa essa informação aí, viu? Então, do fósforo. Então, estamos de olho e a gente gostaria de agradecer, então, Richard, tua participação por aqui, cara, muito esclarecedora, com informações para lá de importantes e interessantes. Richard Bidóia Carlotti, engenheiro agrônomo, empresário do ramo de fertilizantes e também produtor rural. Nós três estamos agradecidos pela sua participação e sua disponibilidade. Obrigado, Joaçam, obrigado, Bianco, obrigado, Daiane, pelo convite. Fico à disposição
tendo alguma coisa que eu possa colaborar, ajudar, estou à total disposição. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Valeu, numa próxima oportunidade com certeza vão te chamar. Se bater uma ligaçãozinha aí, você já sabe. Valeu, um abraço. Bom feriado aí. Obrigado, igualmente. Meus amigos, vamos fazer uma breve pausa, vamos fazer o nosso último intervalo comercial de hoje e no próximo bloco a gente continua falando sobre problemas dentro das lavouras. A Embrapa divulgou uma pesquisa que doenças em lavouras devem aumentar com as mudanças climáticas. E agora, hein? Aumenta aí, né, em alguns fertilizantes, como exemplo do mapa que a gente ouviu agora, que mesmo aquele produtor que tem um estoque aí no seu solo, daqui a pouco ele vai precisar. E agora, talvez aplicar mais aí fungicidas por conta do aumento aí de pragas, né, doenças que pode aumentar com mudanças climáticas. A gente debate sobre isso no próximo bloco. O intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate dessa quinta-feira está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Assunto interessante esse que eu prometi no bloco anterior, hein? A gente conversa sobre um alerta da Embrapa sobre as doenças em lavouras que devem aumentar com as mudanças climáticas. Seu Bianco, especialista em negócios, e Daiane Kirnev, especialista em agronegócio, voltam aqui comigo, meus amigos, porque olha essa informação. Um estudo conduzido por pesquisadores da Embrapa indica que cerca de 46% das doenças agrícolas que ocorrem no Brasil devem se tornar mais severas até o ano de 2100. Estamos falando de um futuro distante, mas a gente tem que pensar nisso e tem que se programar. Agora a gente estava falando de próxima safra, coisa de um ano, 365 dias. Agora a gente está falando aí coisa de 75 anos, ou seja, temos tempo hábil para a gente se preparar com dados como esses. Com esse impacto direto sobre culturas que são de arroz, milho, soja, café, cana-de-açúcar, hortaliça e frutas que podem sofrer esses impactos, viu? O aumento da temperatura e as alterações no regime de chuvas devem favorecer fungos, vírus e vetores, exigindo do Brasil uma reestruturação nos sistemas de monitoramento e controle fitossanitário. Eu vou começar com a Daiane para falar sobre esse assunto, Daiane. Bom, a gente está falando assim, de um aumento até 2100. Isso não quer dizer que até 2099 não vai ter nada. E daí 2100, pum, vai acontecer. A gente está falando de um aumento gradual. Então, para que a gente evite aí esse aumento de 46% das doenças, tem que trabalhar hoje. Jussa, esse estudo da Embrapa, ele está baseado em uma mudança climática, né, para aumento de temperatura. E se acontecer, é uma probabilidade, né? Se acontecer uma mudança climática aumentando a temperatura até 2100, o que aconteceria? Essas pragas, como mosca branca, doenças fúngicas, elas aumentariam em uma proporção muito grande. Nessas principais culturas que você já leu aí, arroz, café, soja, teria um impacto muito maior. Mas se a gente pensar nos produtos que nós temos hoje, com certeza até 2100 eles já estariam muito mais tecnológicos, né? Quem sabe a gente já tem alguma outra forma de plantio e produtividade que seja um sistema que aguente essas temperaturas mais altas, né? Porque é uma tendência o plantio em áreas diferentes, né? Inclusive, a gente já sabe que na Bahia, no Maranhão, a agricultura está sendo muito extensiva graças à tecnologia. Então, já são regiões que são mais quentes, né? E, da mesma forma, a produtividade lá
tem sido boa por causa da tecnologia. Eu acredito na tecnologia como um fator fundamental e a manutenção da sustentabilidade que já é feita no Brasil não teria um impacto tão profundo. A gente já falou aqui sobre o uso de bioinsumos. Eu acredito que vai ser utilizado muitos bioinsumos nesse controle também de praga, que daqui a pouco a gente vai ter outras soluções também. Não temos que ficar tão preocupados ainda com um futuro tão distante, né? Mas, claro, a gente já tem que fazer do nosso presente algo pensando na preservação do futuro, né? E a gente já tem feito, a gente já tem uma agricultura que é muito sustentável, uma agricultura direta. Quem sabe até lá algum estudioso ou algum produtor traga algum meio, né, mais eficaz de fazer agricultura, maior produtividade e menos impacto ao meio ambiente e também às culturas, né? O que a gente vê é que a tecnologia tem sido uma grande aliada em todos os setores, né? No bloco anterior nós falamos, né, do fertilizante que tem subido. Então o produtor tem que fazer análises de solo para saber sobre o solo dele, para saber sobre a disponibilidade às vezes de nutrientes. Então nesse mesmo sentido a tecnologia já nos ajudou e vai continuar ajudando. Eu não acredito tanto nessas mudanças climáticas. Eu acho que isso vem também com um viés ideológico. Claro, e se ela acontecer, eu acredito que até lá nós estaremos preparados tecnologicamente para continuar plantando e produzindo. Prato cheio para o seu Bianco falar sobre esse assunto também. Agora juntem-se os dois e discutam aí. Parabéns, doutora Daiane, foi perfeita. Eu não posso concordar com a Embrapa. A Embrapa está na conversa da França, já que nós citamos a França hoje aí. Porque vai o aquecimento, porque aí vamos ter coisa. Jossan, eu sou do tempo que lá em 1988, 89, você passava veneno para lagarta e todo ano você precisava aumentar a dosagem. E a lagarta era a mesma, porém, o que é que ocorre? Todo e qualquer inseto, ele tem a sua autodefesa. A cada vez que você passava ano por ano, ele vai se autodefendendo e vai automaticamente criando mais resistências. O que acontece também? Eles encontram um local de melhor, como é que eu vou dizer, melhor resistência para ele se cuidar mais, embaixo de uma sombra, da própria sombra das folhas, e com isso mais e mais resistências serão criadas. O que houve com o Brasil ou o mundo? Também começa-se e está se procurando produtos mais eficientes, mais eficazes, com dosagens mais fortes, para que também você consiga ter esse controle dessas pragas. Mas você dizer que aqui 100 anos, em virtude das mudanças climáticas, não vamos ter, ou vai ter um grande problema com os insetos, a Daiane foi perfeita. Daqui 100 anos também nós vamos ter desenvolvimento de cientistas, vão criar todo e qualquer produto que se possa fazer esse controle de pragas. E muito mais eficiente, porque anos e anos atrás havíamos um controle de praga que a gente fala mais no português do produtor, se matava também aqueles insetos que eram insetos do bem, que faziam, que tinham de fazer também que não. Então você matava aquele inseto que estava prejudicando a soja e porém também matava outros. Hoje os produtos já são mais qualificados, não tem esses problemas. Então, talvez essa pesquisa da Embrapa esteja querendo jogar 75 anos para frente e querendo criar pânico, simplesmente, porque acho eu que são interesses comerciais de outros países para que para que o produtor brasileiro dê uma freada na sua produção. Eu preciso discordar em partes dos senhores. Na minha opinião, se trata assim, na simples divulgação de uma
pesquisa científica, já que existem dados aqui, a projeção vem de uma ampla revisão científica, segundo eles, que avaliou 304 patossistemas, que é o conjunto formado por patógeno e planta hospedeira, e relacionados a 32 das principais culturas agrícolas brasileiras. E o levantamento mostra que os fungos são os patógenos mais recorrentes, presentes em quase 80% dos casos avaliados. Assim, eu entendo que lá em 2100 está muito longe. E eu também não vejo que eles estão criando um pânico, na minha opinião. Na minha opinião, é justamente o que o seu Bianco falou. Lá em 2100 vai ter um estudo, mas o que eu acho que está sendo feito é sendo estudado hoje, para justamente que em 2100 a gente esteja preparado e que essa projeção não se concretize justamente por conta dos estudos que estão sendo feitos. Daiane. Jassan, realmente eu continuo discordando, né? Eu acho que esse tipo de matéria, muitas vezes, ela pode até ser muito benéfica quando ela é tratada internamente. E quando a gente traz ela à tona numa matéria, muitas vezes as pessoas têm um viés muito ideológico, né? Acham, daqui a pouco já vão falar que a culpa do agricultor vai subir a temperatura e não sei o quê, né? Daqui a pouco a gente já está escutando esse tipo de frase. E o que acontece é que a gente já tem feito um sistema de produção muito sustentável aqui no nosso estado e no nosso país, né? A gente já tem tomado práticas para que isso não ocorra, inclusive para que essa fala não seja direcionada à agricultura brasileira, até porque a gente sabe que, inclusive, o nosso plantio ele tem a sua área de preservação e conservação. Então, no que depender do Brasil, na prática agrícola, principalmente, esse tipo de evolução climática não vai acontecer, muito pelo contrário. O que a gente tem visto que pode acontecer, mas são estudos assim que não tem muito embasamento, né? Esse, por exemplo, da Embrapa, ele é sugestivo, no sentido seguinte, ele fala, se acontecer uma mudança climática, vai aumentar as pragas, se acontecer, né? Ele não está se aprofundando numa questão de estudo ambiental, de estudo climático. Ele está falando se acontecer, mas isso acaba gerando, né, na gente uma repercussão, porque a gente já está acostumado a ouvir tanto em mudanças climáticas, em catástrofes, que a gente acaba ficando com receio desse tipo de informação e matéria. Seu Bianco, para a gente finalizar... Eu concordo com você, Jussan, só que a gente está tão calejado que eles distorcem todas as informações, conforme a Daiane falou, que aí a gente fica até desconfiado que, de repente, o problema nosso, o problema do Brasil é o brasileiro. O que o nosso entrevistado de hoje também falou, que as minas nossas aí, de repente, minas de potássio, nós não podemos ter porque temos entraves ambientais. Os próprios ministérios nossos não liberam. Então, o calejamento do produtor rural ele é muito grande. E aí, às vezes, faz com que a gente mesmo faça análises imperfeitas. Mas seguimos nesse rumo aí. Certo. Opiniões dadas, assuntos discutidos. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Volto para o seu Bianco, então. Beleza, Jussan, muito obrigado pela companhia, doutor Daiane, obrigado, boa noite a todos, obrigado por você que nos assistiu aí. Daiane, obrigado mais uma vez, até amanhã. Obrigada, Jussan, muito obrigada, Bianco, obrigada a você, telespectador, que nos assistiu, e tchau para minha Lavínia. Fechou, tchau para a Lavínia. Meus amigos, obrigado pela companhia de vocês, até amanhã. A você, nosso amigo querido telespectador, nossa amiga querida telespectadora, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais Agrodebate. Até lá. Tchau.